Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Vamos ouvir a palavra de Deus? Porque eu tenho certeza que se você não estava tendo força para orar, se hoje você não despertar, meus irmãos, eu não sei o que vai acontecer não. Olha o que diz no Salmo de número 119, e nós vamos ler o versículo 62. Salmo de número 119, versículo 62. Saudade de ministrar de manhã. Pastor Dimas está tirando uns dias de férias aí. Estejam orando por ele. Em breve vai estar de volta renovado, abençoado, né? Mas enquanto isso, vamos lá. Salmo de número 119, versículo 62. Quem encontrou, diga glória a Deus. Olha só o que diz esse versículo. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Amém? À meia-noite, o que ele vai fazer? Ele vai ficar deitado? Como é que é? Não. Ele vai ficar deitadinho. Ele fala, não vou orar aqui deitado no meu travesseiro. Não, ele está dizendo, à meia-noite eu vou me levantar. Eu vou sair da zona de conforto. Eu vou sair daquilo que tenta me parar. Eu vou vencer o meu próprio eu. Diz aqui, à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. O salmista aqui, ele está deixando claro uma coisa, que a justiça de Deus, ela não tarda, ela não falha, mas ela chega na hora certa. E nessa convicção, ele está dizendo, à meia-noite eu vou me levantar e vou te louvar pelo seu justo juízo. Você está entendendo isso, meus irmãos? Você já está conseguindo compreender alguma coisa aqui? Mas por que ele está se levantando? O que está motivando ele a se levantar? O versículo 61 vai dizer, diz assim, bandos de ímpios me despojaram. Ele está dizendo, eles me saquearam, me roubaram, levaram tudo que eu tenho. E por ele não aceitar aquela situação na qual ele estava vivendo, ele está dizendo, à meia-noite eu me levantarei. Mas por que à meia-noite, hein? Por que tem que ser esse horário que ele está dizendo? Por que ele não está dizendo, eu vou me levantar às 3 da tarde, que é a hora da oração? Eu vou me levantar ao meio-dia, que é a hora de agradecer a Deus pela refeição. Mas ele está deixando claro que ele vai se levantar num horário específico. Tem um mistério na meia-noite. Você crê que Deus ele vai desvendar esse mistério aqui? Pastor, eu aprendi que meia-noite é hora de lobisomem. Poxa, meu irmão, lobisomem tem um mistério muito maior do que essa fábula aí. Mas eu creio que Deus ele vai mostrar para nós. Amém? Você crê nisso? Então, eu vou reler o versículo 62 e você que está aqui comigo nessa manhã, repita logo após a minha leitura. À meia-noite, vamos lá, à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Amém? Põe a mão assim na altura do teu coração. Querido Deus e soberano Pai, Deus amado, Pai bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, nesta manhã nós entramos aqui na Tua casa, Pai, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te glorificar, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Mas, meu Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos, meu Deus, que o Senhor venha desvendar esse mistério, para que nós venhamos caminhar na Tua presença.
Pai querido, em nome de Jesus, que cada pessoa que está aqui, que cada pessoa que veio nessa manhã, que o Senhor, meu Deus, tire, meu Pai, toda a incapacidade e faça essa palavra queimar em nosso coração, para que o Teu nome, meu Deus, seja glorificado, não somente na nossa vida, mas na nossa casa, na nossa família e em tudo que fizermos, ó Deus, no nome santo de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Preste muita atenção, porque essa palavra ela é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Meus amados irmãos, o salmista, ele está trazendo informações preciosas nesses 2 versículos. Ensinamentos maravilhosos. Mas uma das coisas que com certeza merece destaque é que se você estiver passando por uma situação difícil, complicada, estiver passando por um momento constrangedor, um momento em que parece que nada está dando certo, se você continuar parado, as coisas não vão mudar. Se você não tiver dentro de você despertado um sentimento de revolta contra todo o levante do inimigo contra a sua vida, as coisas não vão mudar. Porque já disse um pastor um dia que quando nós agimos, o mundo espiritual reage. A única forma de fazer com que as coisas elas venham mudar, nós temos que reagir. Nós temos que tomar uma postura. Por mais que você se sinta debaixo de muitos escombros, você precisa uma hora se levantar e jogar para cima esse peso, essas tristezas. Às vezes a pessoa ela fala assim: por que na minha vida não dá certo? Por que as coisas na minha vida não progridem? E às vezes o que a pessoa ela consegue fazer, pelo peso que ela está sentindo, é chorar, é se entristecer, é ficar cada vez mais abatida. E a vida da pessoa ela não muda com um choro que ela faz num momento de tristeza. A vida do servo de Deus vai mudar quando ele se levantar e ir para o mundo espiritual, travar essas batalhas que Deus já garantiu a sua vitória. Diga assim: Deus já garantiu a minha vitória. Mas para que eu venha tomar posse dessa vitória, eu preciso batalhar. E nós estamos aqui hoje olhando para um salmista que disse assim: à meia-noite me levantarei. Meus irmãos, quando se fala da meia-noite, existe 2 explicações na palavra de Deus. Meia-noite, primeiramente, é vista como um horário, um tempo literal, 0 hora. É vista assim também dentro da palavra de Deus. Só que espiritualmente, a meia-noite, ela é muito mais do que uma simples batida de um relógio, cravando um horário específico. Essa expressão na Bíblia, a meia-noite, ela representa tantas coisas que se nós fôssemos ficar aqui ministrando, nós iríamos ficar a manhã inteira, talvez o dia inteiro, e não conseguiríamos terminar o assunto. Mas eu destaquei 4 coisas que esse termo, à meia-noite, representa para o povo de Deus, diante de Deus. Primeiramente, o termo à meia-noite, ele vai representar um tempo de julgamento e de justiça de Deus. É um horário que Deus, ele pega o martelo dele e crava uma sentença.
É o horário em que Deus, ele dá o veredito final para muitas coisas. E nós podemos usar alguns exemplos dentro da palavra de Deus, mas eu vou usar o exemplo talvez mais conhecido da Bíblia, desse exato momento em que Deus, ele dá um veredito final. Eu quero que você vá comigo lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 12. A palavra de Deus, ela vai dizer que o povo de Israel, ele ficou 430 anos debaixo de escravidão. E meus irmãos, o povo de Deus nesse período de escravidão, eles não tinham direito a nada. Eles, sinceramente, eles trabalhavam, sabe a troco de quê? De uma ração, como se fosse trabalhar para comer. Trabalhavam um dia inteiro e chegava no final do dia, vinha uma espécie de um marmitex, que era a ração daquele dia, para a pessoa comer e não morrer, para estar pronta para trabalhar no outro dia. Para você ter uma ideia, no período da escravidão, o momento mais feliz na vida de uma mulher, quando ela está para dar à luz, as mulheres hebreias não tinham isso. Porque quando a mulher estava grávida, ela dizia assim, já vai nascer mais um escravo. Porque não tinha-se perspectiva. Até que diz a palavra do Senhor, que aquele povo começou a clamar, revoltado com aquela situação, dizendo para Deus, Senhor, liberta-nos. Livra-nos desse mal, livra-nos desse momento difícil. Meu Deus, nós já não aguentamos mais semear e não colher, nós já não aguentamos mais trabalhar e não ver o nosso trabalho ser realizado. Nós não aguentamos mais ver a nossa família de geração em geração estar na escravidão. E quando aquele povo clamou aqui na terra, diz a palavra do Senhor que Deus, ele ouviu, que Deus, ele sentiu a dor daquele povo. É como se cada açoite egípcio, Deus, ele sentisse na própria vida dele. Até que diz a palavra de Deus, que o Senhor, ele diz assim, eu vou descer e vou libertar o meu povo. E eu vou usar a vida de um homem. Ô Moisés, vem cá. Ô Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai falar para Faraó libertar o meu povo. Só que quando Faraó, ele ouve a ordem de Deus, ele dá de ombros. Ele pensa que Deus, ele não se manifestaria, porque 430 anos Deus não se manifestou. Mas por que Deus não se manifestou? Ninguém clamou. Quando você não clama, é porque está bom para você. É que a situação está confortável para você. Ah não, pastor, a minha vida está terrível. Mas você tem clamado? Porque quando clamaram, Deus ouviu e Deus desceu para livrar o povo dele. E aí diz a palavra do Senhor que 9 pragas elas foram lançadas ali e Faraó nada de libertar o povo. Então Deus, ele vai dar o seu veredito. Ele vai dizer, então eu vou ter que pesar a mão e mandar a 10ª praga. Moisés, eu vou matar todos os primogênitos do Egito, desde o filho de Faraó que está sentado com ele no trono, até os primogênitos das servas, inclusive até dos animais, porque ele tem que libertar o meu povo. E diz aqui, ó, no versículo de número 29, Êxodo 12, versículo 29, vai dizer assim, ó, e aconteceu, qual horário? Qual horário, igreja? À meia-noite, que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. E então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Olha só como que Deus, ele bateu o martelo. A meia-noite foi um horário de veredito.
E quando a pessoa ela olha para essa passagem, ela começa a pensar assim: poxa, pastor, uma coisa que eu não entendo. Como que Deus, ele é bom, é amor e faz uma coisa dessa? Quem analisa apenas esse texto fica com pena do povo do Egito. Fala assim: nossa, Deus é ruim. E o povo do Egito, aquele povo bonzinho, eles todos morreram, tiveram uma matança dentro de casa. Mas, meus irmãos, Deus, ele não foi pego de surpresa. Moisés, ele não foi pego de surpresa. Eu vou dizer para você uma coisa: tem coisas que tiram a gente do sério, sim ou não? Tem pessoas que, por exemplo, estão trabalhando, se alguém mexe numa caneta dela, ela fala: não encosta nas minhas coisas. Às vezes a pessoa está dirigindo, se ela leva uma freada ali, uma fechada, ela pega e não consegue se controlar, já buzina logo, pé. Mas se tem uma coisa que tira uma pessoa do sério, principalmente um pai ou uma mãe, é quando mexe com o filho. Igual, imagina só a cena, você chegando em casa e o seu filho fala assim: mãe, não vou mais naquela escola, não vou estudar lá mais. Por quê? Porque juntou uma turma de menino e todo dia me bate. Todo dia me bate. Eu não aguento isso mais, não vou mais para a escola. O que que a mãe ou o pai faz? Ah, é? Então amanhã eu vou com você. Vamos lá, eu quero ver se eles vão bater em você na minha frente. Procura as autoridades lá da escola e resolve o problema. Imagina só, diz a palavra do Senhor, que antes de Moisés falar com Faraó, Deus já tinha dito que iria fazer isso. Olha o que diz aqui em Êxodo capítulo de número 4, no versículo de número 22, antes dele se apresentar para Faraó, que ele se apresenta no capítulo 5, olha o que Deus ele fala no versículo 22, Êxodo 4, versículo 22 diz assim: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Sabe o que Deus ele está dizendo? Que o Egito, ele colheu tudo aquilo que ele fez durante 430 anos com o filho dele. E Deus, ele não está demonstrando ódio, ele está demonstrando a sua justiça. É isso que acontece. Quando uma pessoa, ela semeia coisas ruins, ela não vai colher coisas boas, meus irmãos. E tudo que o Egito colheu 430 anos, e Deus ele vendo calado, ele assistindo calado, mas quando o filho dele, Israel, disse: eu não aguento mais, Deus ele se levantou do trono e falou: agora é comigo. Você não pode se vingar, porque a vingança é minha, diz o Senhor. Então, quando Deus ele está punindo o Egito e está aplicando a sua justiça, em qual horário que é? À meia-noite. E é por isso que eu digo para você, que se você tem algo que se sente injustiçado, pastor, parece que na minha vida eu só estou levando prejuízo, passam a perna em mim, ficam fazendo hora com a minha cara, eu não sei o que está acontecendo comigo. Meu irmão, quer saber de uma coisa? Coloque o teu joelho no chão, clame ao Senhor à meia-noite, que você verá o justo juiz ele se levantando e te dando a vitória contra os seus inimigos. Você não vai precisar fazer nada, que o teu Deus ele operará. Amém? Diga assim: Deus é justiça, e a justiça dele se manifestará em nossa vida. Amém? Mas vamos ver uma outra passagem em Juízes capítulo de número 7. A palavra de Deus, ela vai mostrar que a meia-noite também é um horário de estratégia de Deus, que Deus ele dá a estratégia para a vitória. E em Juízes, no capítulo de número 7, a palavra do Senhor vai dizer que mais uma vez o povo de Israel estava sendo completamente destruído, roubado pelos inimigos, os amalequitas, os midianitas, o povo do Oriente. Eles vinham, roubavam tudo que o povo tinha. Eles não podiam plantar, porque se plantasse eles iam lá e roubavam. Eles não poderiam
fazer absolutamente nada. Eles nem pensavam no futuro. Só que diz a palavra do Senhor que Deus, Ele vai se manifestar. E Ele chega perto de Gideão e vai dizer: ô Gideão, eu sou contigo. E você vai derrotar os inimigos como se fosse um homem só. Na verdade, Gideão, naquela hora, ele vai começar dizendo assim: mas quem sou eu para vencer esses problemas? Quem sou eu para vencer essas dificuldades? E quantas vezes você já não pensou assim? Mediante ao tamanho do problema. É o marido que não quer se converter, é o familiar que ainda está ali com o coração endurecido, é os vícios, é a falta de recurso financeiro, é o sonho que não sai do papel. Quantas vezes você já disse, olhando para si mesmo, mesmo sendo do povo de Deus, e disse: quem sou eu para vencer esse inimigo? Só que Deus, Ele tinha dito: você vai vencer como se fosse um homem só, porque o povo de Deus, ele não precisa de um grande exército, ele precisa de Deus na vida dele, que se ele tiver Deus, a vitória já é certa. Então, Gideão, ele vai pedir alguns sinais para Deus, e resumindo a história, diz a palavra do Senhor, que Gideão, ele vai receber uma direção de Deus para tocar uma buzina, e veio 32 mil homens ali, e ficaram em volta dele. Só que Deus, ele fala: ó, muito é o povo que está contigo, você tem que pegar e mandar o povo embora, para saber se o povo ele está ou não, e se você vencer com esse povo, embora o inimigo era muito maior, ele poderia dizer que a mão dele o libertou. Então ele vai dizer assim: ó, pergunta quem é covarde. Dos 32 mil, 22 mil foram embora e 10 mil só ficaram. E já estava quase impossível. Aí Deus falou assim: ó, manda o povo beber água. Aquele que levar a mão, a água na boca e lamber como fazem os cães, você põe à parte. Mas aquele que enfiar a cara dentro da água, você também coloca do outro lado. Só 300 homens estavam com a água na mão, olhando igual um guerreiro mesmo, para ver o que estava acontecendo, bebendo água e olhando para o horizonte, para a retaguarda. Aí Deus, ele disse: é com esses que você vai vencer. E aí diz a palavra do Senhor que Deus, ele vai dar a estratégia da vitória para Gideão. Diz aqui em Juízes capítulo 7, no versículo 16, diz assim, ó: então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos, buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim farei vós? E tocando eu todos os que comigo estiverem a buzina, então também vos tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Amém? A estratégia era essa. Dividiram em 3 equipes de 100. Subiram em volta de um vale, porque o inimigo ele estava concentrado em um vale. E quando eles subiram em volta da montanha, Gideão ele vai dizer assim, ó: a estratégia é essa. Do jeito que eu fizer, vocês façam também. Da forma que eu fizer, vocês vão fazer. Vocês vão estar com tochas e com cântaro, eu também vou estar. Quando nós quebrarmos, eu quebrar o cântaro, vocês quebram também. Quando eu levantar a tocha, vocês levantam também. E quando nós gritarmos: espada do Senhor e por Gideão, todos gritam também. O que estava acontecendo? Concordância. Para aquela estratégia dar certo, todo mundo tinha que fazer a mesma coisa. Meus irmãos, para mim, eu tenho convicção que muitas pessoas nessa igreja vão ser abençoadas. Só que eu tenho certeza que nem todos serão. Nem todos. Porque às vezes é uma dificuldade para fazer igual. É uma dificuldade para estar ali se posicionando igual. Gideão ele está deixando claro: do jeito que eu fizer, vocês façam também.
Eu vou ser uma referência para vocês estarem fazendo também. Gideão não está dizendo assim, vocês vão para a batalha, que eu vou ficar na minha casa deitado, dormindo, sossegado, não. Ele fala, eu vou na frente. Então tem que haver uma concordância. Essa é a maior estratégia do povo de Deus. É quando o povo está unido num só propósito, num só ideal. Sabe por quê, meus irmãos? De que adianta 99 pessoas da igreja serem abençoadas e uma não? Aí a igreja foi derrotada. Porque Deus ele quer fazer algo completo aqui neste lugar. Ele quer que ninguém daqui fique chateado. Todos vão cantar o hino da vitória igualmente. E quando ele disse isso, ele não deu margem. Ele não falou assim, ó, você pode fazer do seu jeito, você faz do seu jeito. Ele falou, não, tem que ser do jeito que Deus direcionou. E aí, no versículo de número 19, todo mundo entendeu. Diz aqui, ó, chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília de qual hora? Da meia-noite. Da meia-noite. Por que não foi 9 horas? Por que não foi 11? Por que ele está deixando claro que é nesse horário? Diz aqui, ó, havendo já posto as guardas e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. E assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam e exclamaram, espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. E então todo o exército deitou a correr e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Amém? Não precisou fazer nada, só seguir a direção. Eles não precisaram brigar com ninguém. Ninguém. Era só seguir a direção. E é por isso, meus irmãos, que eu digo para você, você precisa aderir. Está faltando soldado nessa batalha à meia-noite. Porque à meia-noite nós vamos estar gritando ali, ó, espada do Senhor e pela minha casa, espada do Senhor e pelo meu casamento, espada do Senhor e pela minha família. Mas quem que vai gritar por você se você não estiver lá? É por isso que à meia-noite Deus ele traz essa revelação, essa estratégia de vitória. E meus irmãos, todos os dias, desde domingo para cá, centenas de pessoas, mais de 300 pessoas estão conectadas à mesma hora. Imagina como que isso chega lá no céu. Todo mundo com o joelho no chão. E todo mundo dizendo, Senhor, nós não aceitamos mais. Meu Deus, chega, esse problema pode ser grande, mas chega dessa derrota dentro da minha família. Chega de viver, meu Deus, sonhos pequenos. Se o Senhor é um Deus tão grande, em nome de Jesus, meus irmãos, a batalha ela está acontecendo, mas você já pode enxergar que a estratégia de Deus já está no nosso meio. E quando nós à meia-noite clamarmos ao Senhor, a vitória do céu ela virá sobre a nossa vida. Você vai glorificar ainda mais o nome do Senhor. Vamos aplaudir o nome do nosso Deus. Diga para quem está do teu lado, precisamos de você. Amém? Eu preciso de você ali. Igual, poxa, eu estou igual, eu nunca reclamo de trabalho, nunca reclamo. Mas, poxa, igual estava falando com os obreiros. Ontem eu saí de casa 4h40 da manhã, fui chegar em casa 1h da manhã. E à meia-noite, como é que eu estava orando? Com toda a minha força. Mas sabe por quê? Do jeito que eu faço, façam vocês também. Da mesma forma, é a direção de Deus, é a direção do Senhor para a nossa vida. Vamos clamar, não vamos medir esforços, o tempo está preparado, o céu está aberto. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Meus irmãos, mas tem uma outra coisa que quer dizer o termo meia-noite, que a meia-noite ela representa, dentro da palavra de Deus, a meia-noite ela representa um momento de intervenção divina. O que é isso? É quando Deus,
ele sai da forma passiva e assume a forma ativa dentro da sua história. Ele assume o protagonismo. E o mundo espiritual, meus irmãos, é assim, é dessa forma. Ele é mais real do que qualquer um pode imaginar. E sempre que um servo de Deus ele diz assim, ó, chega, eu vou avançar, sempre vai ter obstáculo. Sempre. Basta você se levantar para orar que o sono vem. Basta você falar assim, vou fazer um propósito de oração a 1h da tarde. 1h da tarde você vai estar pingando de sono. Porque sempre quando o povo de Deus fala assim, vou me levantar ao mundo espiritual, as obras do inferno falam, opa, vamos travar. Vamos tentar colocar obstáculo. Porque é uma coisa ruim que o povo de Deus ele tem, é que desiste muito fácil. Que às vezes qualquer coisinha tira você da presença de Deus. Se alguém te xingar e você estiver vindo para o culto, para a casa de Deus, para pedir algo ao Senhor ou para adorá-lo, se alguém na rua, dependendo da forma que te tratar, você fala, quer saber, eu estou indo embora, vou voltar para casa. Meus irmãos, o melhor lugar para chorar é aqui, ó. Não é na cama que é lugar quente. Na cama que é lugar quente, você vira a noite chorando, até você cansar de chorar. Mas na presença do Senhor, quando as suas lágrimas elas caem, elas não tocam o chão, porque Deus ele recolhe as nossas lágrimas e elas se tornam orações sinceras na presença de Deus. Amém? E diz a palavra do Senhor em Atos capítulo de número 16, que quando Paulo e Silas, eles chegam para ministrar a palavra e aplicam uma libertação na vida de uma jovem que estava ali dando lucro, estava sendo escravizada. A palavra do Senhor, ela vai dizer que por causa desse avanço do reino de Deus, porque Paulo ele queria só pregar, ele não queria fazer outra coisa. E diz a palavra do Senhor que por causa disso, por causa dessa libertação, por causa do reino de Deus avançar, por causa que homens de Deus se levantaram para pregar, o inimigo, ele veio em cima. Diz que por causa de uma libertação que aconteceu na vida de uma mulher, de uma benfeitoria que foi feita, diz no versículo de número 22, Atos 16, 22, diz assim, ó. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Sabe o que esses 3 versículos narram? Motivos para desistir. Quando você apanha, quando você é caluniado, quando você é preso, a sua vida está travada, realmente são motivos para desistir. Não está dando certo. O inimigo, quando viu que Paulo e Silas estavam fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, sabe o que ele quer fazer? Fazê-los desistir, parar. É isso que o inimigo quer com você. É isso que o inimigo quer com você. É isso que o inimigo quer com você. É isso que ele quer com você. Fazer você parar. Fazer você desistir. Fazer você olhar para o céu e pensar que é uma incógnita. Só que Paulo e Silas, mesmo tendo motivos, meus irmãos, para ficar ali, ó, com o pé no tronco, ó. Não compensa servir a Deus, porque a vida do cristão é luta em cima de luta, é prova em cima de prova. Tem muito cristão que é assim. Começa a fazer a coisa, o inimigo se levanta, ele, opa, estou pulando fora da presença de Deus. O inimigo sabe que a maioria do povo de Deus desiste dos sonhos facilmente. Só que Paulo e Silas, eles não são apenas do povo de Deus, são homens de Deus. E quando eles estão ali, mesmo nessa situação, diz aqui, ó, no versículo de número 25,
Atos capítulo 16, versículo 25, diz assim, ó: perto da meia-noite, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos, o quê? Os escutavam. Perto da meia-noite, o que eles estão fazendo? Orando, louvando. Lá em Tiago diz, você está triste? Ore. Você está alegre? Louve. Eles estão tristes ou estão alegres, hein? As duas coisas. Estão tristes por causa das pancadas, mas sabe o que eu imagino que Paulo e Silas estão orando? Ah, Deus Todo-Poderoso, Deus que faz todas as coisas, Deus que rasga o véu do templo, que mexe, que trinca o alicerce do templo. Ah, Deus opera aqui neste lugar. E aquela oração, eu não sei qual que foi o escopo dela, mas foi uma oração tão poderosa ali, perto da meia-noite. Que sabe o que vai acontecer? Deus, que estava assistindo, ele sai da forma passiva e assume o protagonismo na história. Ele vai para a parte do protagonismo. Ele entra na forma ativa, que diz a palavra do Senhor, que enquanto eles oravam e os outros escutavam, diz aqui no versículo 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Diga glória a Deus. Sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Uma intervenção divina. Deus, ele está operando naquele mesmo dia, naquelas mesmas horas. Por quê? Porque Paulo e Silas, eles estão clamando ao Senhor. Eu imagino a intensidade da oração desses homens. Eles não estão orando por orar, eles não estão falando palavras ao vento, eles estão dizendo daquilo que o coração está gritando, meus amados. Esse é um dos mistérios da meia-noite, que quando você se posiciona para orar e clama a Deus, quando você coloca os seus joelhos no chão, a boca no pó, Deus, ele se levanta do trono. E ele não vai ficar como um ator coadjuvante, num filme, não. Ele vai ser o protagonista da sua história. Ele vai mudar a sua vida e ele vai fazer com que as portas se abram para a honra e glória do Senhor. A meia-noite é horário de portas abertas. Você que tem clamado por uma porta aberta aí, pastor, eu queria tanto comprar minha casa, eu já não aguento mais chegar no dia 1º e estar ali chorando no aluguel. Clame a Deus, clame ao Senhor. O nosso Deus, ele abre portas. Meu Deus, eu preciso sair desse emprego, eu já não estou aguentando mais. Agradeço pelo que o Senhor fez, mas eu quero que o Senhor faça algo maior ainda na minha vida, porque o Senhor sabe da minha dor. Deus, ele sabe. Mas é por isso que nós precisamos estar empenhados, porque a meia-noite é horário de intervenção divina. Diga para quem está do teu lado, à meia-noite, a intervenção divina vai acontecer. Amém? Mas, por último e não menos importante, a meia-noite, dentro da palavra de Deus, além de um horário específico, ela marca um tempo de transição e de mudança. O tempo em que Deus, ele muda as coisas. Em Mateus capítulo 25, no versículo de número 1, o Senhor Jesus, ele vai trazer uma parábola, que é conhecida como a parábola das 10 virgens, que ilustra sobre o arrebatamento da igreja. E diz aqui em Mateus 25, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Amém? Diz aqui, traduzindo essa parábola, que as virgens, elas representam todas as igrejas, de todo o mundo, de todos os tempos, de todas as épocas. E diz que todas as igrejas, elas saem caminhando atrás do noivo. Mas no tempo que anteceder a volta do Senhor Jesus, a igreja ela vai entrar num sono tão profundo, que ela não vai conseguir nem caminhar. E nós já estamos vendo isso. Tem pessoas que acham que Jesus não vai voltar, que Jesus ele está demorando demais, já desistiram de esperar, se entregaram para o pecado. Ah, pastor, tem 2000 anos atrás, Jesus ele disse que vinha sem demora. Mas você se esqueceu que lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim, que nós temos que considerar que 1000 anos para nós é como um dia para Deus, e 1000 anos para nós, assim como 1000 anos para nós, é um dia para Deus. Pensa bem comigo, é como se Deus ele tivesse falado antes de ontem, que ele estava vindo sem demora. E ele só não voltou ainda, porque tem muita gente que precisa se arrepender. Ele está tentando retardar ali, mas vai chegar um momento que o filho dele vai ter que voltar. E sabe o que ele vai encontrar? Muita gente dormindo. Muita gente não está tendo força para orar. E meus irmãos, tudo que envolver oração é dificultoso. Quando falar assim, ó, nós vamos orar, você pode esperar dificuldade. Eu falava com os obreiros lá em cima, gente, Jesus, ele suou gotas de sangue orando. A situação estava tão complicada, é como se Jesus, ele não tivesse intercessão ali por ele, e ele orando, e a intensidade foi tão grande, que os vasos capilares, eles se romperam. Pensa bem, o quanta força Jesus, ele empregou, e aquela oração, ela sobe direto para o céu. Aí de repente o anjo lá do céu, ele desce, segundo o evangelista João, que estava lá presente. E o anjo, ele vê Jesus pela primeira vez em todo o evangelho orando de joelhos no chão, porque ele orava sempre de pé. O anjo ele chega perto de Jesus e fala: para, senão eles têm que agir. Senão eles vão ter que agir. Se Jesus está orando com agonia e o céu ouviu, o céu tem que responder. Diz que o anjo intercedeu por ele. E ele teve que parar de orar, sabe por quê? Senão não teria salvação para nós. Você está entendendo? A oração, sempre quando tiver oração, tem dificuldade. E diz aqui, ó, que as igrejas, elas vão todas estar dormindo. Fala com o povo, tem culto de oração, tem propósito de oração. O povo já começa eu não consigo, eu não aguento, não é meu horário. Tudo bem, se você quiser continuar dormindo, pode dormir. Se quiser deitar e dormir, pode dormir. Eu vou orar, eu vou estar clamando, eu vou estar ali, ó, na posição, com o meu cântaro e com a minha tocha, clamando a Deus por essa igreja. Mas cadê o povo de Deus que vai estar também clamando também? Diga glória a Deus. Diz aqui, ó, no versículo de número 6, mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. E então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não, seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante a quem os vende, e comprai-o para vós. Está dizendo que à meia-noite o noivo ele veio. Pastor, então nós sabemos o horário que vai acontecer o arrebatamento? Não. Não diz aqui apenas no horário. Vai acontecer à meia-noite, vai acontecer de dia e de noite. Vai acontecer simultaneamente. Aqui no Brasil é dia, lá no Japão é noite.
Por isso que a Bíblia diz assim, ó, quando estiverem dois, um na cama, dois na cama, um vai e o outro fica. O outro vai estar no campo trabalhando, aí um vai e o outro fica. Por que não diz? Vai estar todo mundo dormindo à meia-noite. É porque vai acontecer simultaneamente. É um tempo de transição, que nós saímos da vida terrena para a vida eterna. Você está entendendo isso? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então nós temos que estar vigilantes, orientados, porque o tempo da meia-noite marca um tempo de transição, e esse dia está chegando. Mas em Lucas capítulo 11, no versículo 5, que eu já estou encerrando, Lucas capítulo 11, no versículo 5, olha só o que Jesus ele vai dizer em uma das suas parábolas. Lucas 11, versículo 5, quem encontrou, diga graças a Deus. Vai dizer assim, ó, olha o que Jesus ele vai contar aqui para nós. Lucas capítulo 11, versículo 5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo, que hora? À meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Você já pediu pão emprestado? Me dá emprestado um pedaço desse pão aí, né? Melhor pedir dado, mas diz aqui: empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. E ele respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. E digo-vos que ainda que se não levante, e dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Você pegou a visão aqui? Você pegou a visão? O que Jesus está dizendo? Que uma pessoa, ela pode à meia-noite se levantar pedindo algo, e de primeira não receber. Ainda que ela fala: amigo, estou precisando de algo, que chegou uma necessidade, e ainda que pareça que a pessoa diga assim: não, eu já estou dormindo, meus filhos estão dormindo, vai importunar outra pessoa. Jesus está dizendo que se a pessoa continuar insistindo, ainda que a pessoa ela não dê o que ela precisa por ser amigo dela, ela vai dar por causa da importunação. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se você continuar pedindo, você vai ser atendido. Você vai ser atendido. Ah, agora não aconteceu. Continua. Ô Jesus, eu estou precisando de algo. Aí parece que Jesus nem deu bola para você. Mas ele está dizendo: continue insistindo comigo, que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, ele encontra. Todo aquele que bate, a porta vai se abrir. Ele está dizendo para nós fazermos isso em qual horário? Meia-noite. Você está entendendo, meus irmãos? Que a meia-noite ela envolve um mistério muito grande. Pastor, mas por que tem que ser a meia-noite? Porque exige esforço, meu irmão. Exige esforço. É aquele horário que o corpo está se preparando para dar aquela descansada via de regra. E é nesse horário que, enquanto todo mundo está descansando, a maior parte das pessoas estão dormindo. Quem está de pé, com o céu aberto, ele não precisa fazer muita coisa a não ser clamar, não. E estender as mãos e esperar para receber. Porque a meia-noite é o horário do encontro com Deus. Ah, pastor, eu aprendi que o encontro com Deus é lá no sítio. É no sítio da igreja. Não, não é. Aqui o que a palavra de Deus ela diz? Provérbios capítulo 8, versículo de número 17. Provérbios capítulo 8, versículo 17, diz assim, ó: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, vão fazer o quê? Me acharão. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para morrer por todo aquele que nele crê, e não perecer, mas ter a vida eterna. Mas se tem um horário que Deus ele está dizendo que quem procurar Ele vai achar, é na madrugada.
E a meia-noite, ela dá início à madrugada. Quando você entra em oração à meia-noite, você está marcando um encontro com Deus. Ali uma consulta pessoal com o médico dos médicos. Você está entrando na presença do advogado dos advogados, do justo juiz. É por isso que nós temos que ter esse entendimento que o salmista ele teve. Aqui, ó, Salmo 119, versículo 62, eu quero ler com você de pé. Toda a igreja se coloque de pé. Abra no Salmo 119, no versículo 62, aonde nós iniciamos a leitura. O salmista, ele diz assim, ó: à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Ele está tomando a decisão da revelação que foi dada a ele. Ah, é? Os meus inimigos estão se voltando contra mim, estão me despojando, acabando com tudo que eu tenho. À meia-noite eu vou me levantar diante daquele que é justo. Amém? Então feche os seus olhos neste momento. Eu sei que talvez para muitos é difícil, mas vai valer a pena. Mas qual que é a minha oração e a sua neste momento? Nós estamos aqui para recarregar a nossa energia, para dar uma carga na bateria aí. E a única coisa que pode fortalecer o servo de Deus é o próprio Deus. Então, nesse momento, com a mão na altura do teu coração, você que crê que Deus está aqui, olhe assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu estou aqui nesta manhã em tua presença, pois eu preciso do teu Santo Espírito mais do que nunca em minha vida, pois eu necessito de ter as minhas vitórias, de ser renovado, para que eu venha viver o sobrenatural, para que eu venha ser salvo no final. E é por isso, Senhor meu Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. E eu te peço agora, Senhor meu Deus, renova a minha vida, renove a minha força, e eu creio que eu sairei daqui renovado, transformado pela tua presença, em nome de Jesus.